E uma vez que você entendeu esse conceito aí do por que que eu preciso do avanço de ignição e o que que seria a batida de pino, pré-detonação ou knocking, como se diz aí em inglês, a gente começa a entender como que eu vou acertar o meu motor para achar o melhor avanço de ignição. Olhando aqui para mim, para o gráfico, imagine que eu tenho um motor, sei lá, a 2000 RPM e que a carga do motor, a carga, entenda a posição de pedal ou, melhor ainda, quanto que eu tenho de pressão no coletor. Por quê? O sistema, eu vou mostrar mais em detalhe o sistema de injeção eletrônica, mas em função da pressão e temperatura dentro do coletor de admissão, ele sabe quanto de ar está entrando exatamente. Então, digamos que eu tenho 90 kPa. Então, eu tenho a rotação constante, a quantidade de ar e combustível constante. Aí eu tenho um torque e aqui eu tenho avanço de ignição. Então, se eu der a centelha, pegar meu pistãozinho, comprimiu, 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 vai entrar na fase de admissão, de explosão. Se eu der a centelha no ponto zero, o que vai acontecer? Eu vou gerar um certo torque. E aí o pistão vai descer, meio que fugindo da chama. Principalmente se eu não tiver muito ar dentro do cilindro, né? Mas digamos que agora, em vez de dar um 0 grau de avanço, ou seja, quando ele estava num ponto morto superior, deu a faísca, agora eu vou dar a faísca com 1 grau de avanço. Ou seja, no virabrequim, 1 grau antes dele chegar no ponto morto superior, ele não está terminando de subir, está ali no finalzinho com 1 grau do avanço de ignição, da centelha. Então já vai dar um tempo da centelha, a combustão acontecer, para quando ele começar a querer descer, essa chama já começar a gerar mais pressão. Com isso, conforme eu vou dando a avanço de ignição, meu torque vai fazendo isso daqui. Ou seja, lembra? Mesma rotação, mesma quantidade de ar e combustível, não mudei nada. Então eu saí de um torque baixo e o torque vai subindo. Significa que para a mesma quantidade de combustível, eu estou aumentando o torque, está aumentando a eficiência do motor. Por isso que os carros modernos trabalham com bobinas individuais, sensores de detonação e aprendizado contínuo para sempre buscar o máximo possível. Porque eu ganho economia de combustível, não só desempenho, mas economia de combustível. Vou subindo até um ponto, digamos que eu dei aqui, sei lá, 15 graus. Achei o ponto ideal. Significa o quê? 15 graus antes do virabrequim terminar, 15 graus antes do ponto morto superior, dê a centelha, a chama vai começar a acontecer. Quando ela atingir seu máximo, o pistão já vai estar começando a descer e vai empurrar com o máximo de eficiência. Esse carinha eu vou chamar de MBT. É o Maximum Brake Torque, é o avanço de ignição máximo possível. Aí, se eu continuar no dinamômetro, dando mais e mais avanço de ignição, o que vai acontecer? Digamos, eu estou lá 20 graus, eu comecei a ter a centelha e o pistão ainda está subindo. Vai chegar um ponto que eu vou começar a brigar com o pistão. Ele vai continuar subindo, eu já vou estar com uma pressão muito alta dentro da câmara e ele ainda vai estar comprimindo. E com isso eu vou começar a derrubar o torque. Ou seja, nesse extremo, o pistão está lá embaixo, dei a centelha, ele ainda está subindo, deu um pico tão grande de pressão que eu estou começando a frear o pistão. Tem até uma foto colocar aí para vocês de um carro de um amigo nosso aí que ele não sabia o que tinha, ele, enfim, num rolo ele acabou ficando com esse carro e ele estava com muito avanço de ignição. Repare o que aconteceu com a biela. A sorte dele que foi a biela que entortou, não o pistão, que geralmente é o pistão que quebra. Voltando aqui para o gráfico, então eu perco eficiência. Como que eu acho esse ponto? Por incrível que pareça, dentro dos grandes fabricantes, você calcula, dimensiona, tal, o software simula, mas na teoria, como é que é? Na prática, a teoria é outra. Você já tem uns números de referência, mas você vai para o dinamômetro para fazer o ajuste fino disso aí. Você achou o tal do MBT? Lindo. É o melhor de eficiência. Motor diesel, você não vai trabalhar em MBT. Por que motor diesel? Porque o motor Otto corre o risco de eu estar numa carga alta, se o combustível não é tão bom, eu chegar dando avanço, 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 chegar num ponto aqui que eu tenho a detonação que a gente viu aí no vídeo. E esse ponto aqui eu vou chamar de
BDL, borderline. O que significa? Para a mesma quantidade de combustível, eu gerei menos torque, consequentemente menos potência, consequentemente desperdicei energia, porque eu poderia ter aproveitado esse carinha aí. O motor atual, os motores atuais têm sensor de detonação, sistema de lógica de aprendizado contínuo, e ele sempre fica buscando isso daqui. Então ele tem o MBT lá no mapa dele, que ele sabe onde é o MBT em cada condição, em função da temperatura, ambiente, pressão, etc. E aí ele vai tentando. Opa, chegou aqui, bateu o pino, deu detonação, ele volta 0,25, volta meio grau para estar numa condição segura. Ou seja, aí eu coloquei um combustível, e a gente já vai ver as propriedades aí, que tolera, tem menos chance de detonar. Então, abasteci, ele vai continuar nesse aprendizado contínuo. Daí ele vai perceber que o novo BDL não é mais ali embaixo. Ele aceitou mais avanço e melhorou a eficiência. Então ele vai ter um BDL 2. Não é de hoje. Já muitos carros hoje em dia, já aí no mercado, ele faz essa aprendizagem aí, e dentro da lógica dele, em função desse avanço de ignição onde está batendo pino, ele descobre qual que é a octanagem do combustível, que a gente vai ver mais em detalhe. Então toda vez que eu estou rodando, ele fala, opa, eu estou com combustível de tal octanagem, uso aqui. Qual que é a grande vantagem do etanol? Ele consegue vir mais perto desse MBT. Então em termos de eficiência ele é melhor ainda.